Aula Funções. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de diferenciar função de relação e de produto cartesiano e reconhecer a importância das funções para as ciências. As funções são muito utilizadas por diversos setores da ciência. Na biologia, por exemplo, podemos encontrar aplicações de funções para descrever fenômenos envolvendo bactérias ou mesmo para descrever o crescimento da população de determinadas espécies. Na indústria, podemos encontrar aplicações para otimizar lucros e produções e para minimização de custos. Na química, podemos perceber a presença das funções descrevendo entre substâncias químicas. No comércio ou na economia, as funções podem ser muito úteis para a previsão de diversos fenômenos e acontecimentos econômicos. Iniciamos nosso estudo de função abordando alguns conceitos básicos para que possamos defini-la de forma precisa e que ajude a garantir uma boa compreensão. A primeira definição, o primeiro conceito, é o de produto cartesiano. Dados dois conjuntos A e B não vazios, entendemos por produto cartesiano o conjunto de todos os pares Azinho, Bzinho, ordenados oriundos da relação entre os conjuntos. Consideremos que Azinho pertence a A e Bzinho pertence a B. Representamos A cartesiano B e lemos produto de A por B ou A cartesiano B. Para compreendermos o conceito de produto cartesiano, tomemos o exemplo 1. Temos os conjuntos A e B. A é composto por -2, -1, 0, 2 e 4. E B é composto por -1, 1 e 3. Representamos os conjuntos pelo diagrama. Podemos perceber que cada elemento de A estabelece uma correspondência com cada elemento de B. Por exemplo, -2 se corresponde com -1, 1 e 3. Da mesma forma que -1 se corresponde com -1, 1 e 3. E assim acontece com todos os elementos de A, que se corresponde com todos os elementos de B. Esta é uma forma de representação gráfica do produto cartesiano. Podemos também elencar todas essas correspondências, onde o primeiro valor do parênteses corresponde ao elemento do conjunto A e o segundo valor corresponde ao elemento do conjunto B. Logo, perceba que temos todas as ligações representadas por flechas, podendo ser representadas por pares ordenados com os valores A e B, respectivamente. Outro conceito bastante importante nesse estudo é o conceito de relação binária. Relação entre os conjuntos A e B é qualquer subconjunto do produto cartesiano A por B. Matematicamente, escrevemos como R é uma relação binária de A em B, se e somente se R está contido em A cartesiano B. Exemplo, ainda considerando os conjuntos A, -2, -1, 0, 2 e 4, e B, -1, 1 e 3. Podemos afirmar que B, -2 e 1, -2 e 3, -1 e -1, 0 e -1, 0 e 1, é um conjunto que constitui uma relação binária qualquer de A em B, pois B é um subconjunto de A cartesiano B. Função sempre é uma relação binária. Entretanto, dizemos que uma relação é uma função se dados dois conjuntos não vazios, a relação de A em B tiver a seguinte característica: para cada valor de x pertencente a A, existe um único valor de y pertencente a B, formando um par ordenado xy que pertence à relação F. F é a aplicação de A em B. Matematicamente, dizemos que essa relação é uma aplicação se e somente se, para qualquer valor x pertencente a A, existe um y pertencente a B, onde o par ordenado xy pertence à relação F. Exemplificando, dados os conjuntos A e B, um exemplo de função seria este.
Perceba que cada elemento do conjunto A tem um único correspondente no conjunto B. Para o conjunto B, não importa se alguns dos seus elementos não possuem correspondência em A. Veja que -2 não corresponde em A e que o 0 possui duas correspondências com o conjunto A. Isto não é um problema para definirmos uma função. Porém, se analisarmos em A, nenhum elemento do conjunto fica fora da relação e nenhum elemento do conjunto A tem mais de uma correspondência com B. Podemos representar pelos pares ordenados -3 e 0, -1 e 0, 0 e 4, 3 e 4, 5 e 5, que é o exemplo de uma função. Trazemos alguns exemplos de relações que não são funções. Veja que na primeira, o elemento 0 do conjunto A não estabelece correspondência com o conjunto B. Logo, pela definição, há um elemento que desobedece à condição de ter um correspondente em B. Já no segundo exemplo, o elemento -2 do conjunto A tem dois correspondentes em B. Para ser uma função, cada elemento do conjunto A deve ter um único elemento em B. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Dentro do estudo de função, temos alguns conceitos importantes, dentre eles, domínio, contradomínio e imagem. Os elementos do conjunto A que se relacionam com os elementos do conjunto B são chamados de domínio da relação. No caso das funções, como cada elemento do conjunto A deve se relacionar com o conjunto B, dizemos que o elemento do domínio é o próprio conjunto A. O contradomínio são todos os elementos do conjunto de chegada, portanto, o conjunto B. Já a imagem são todos os elementos do conjunto B que se relacionam com os elementos do conjunto A. As funções são comumente, em sua maioria, representadas por leis matemáticas. Tratam-se de fórmula onde substituímos valores do conjunto A e encontramos o seu correspondente em B. Um exemplo para entendermos essa ideia é o da função f de x é igual a 3x mais 1. Se tomarmos o elemento -1 do conjunto A e substituirmos na fórmula, teremos que 3 vezes -1 mais 1 é igual a -3 mais 1, que corresponde a -2. Logo, quando o elemento do conjunto A vale -1, o seu correspondente em B será -2. Da mesma forma, se tomarmos o elemento 2 e substituirmos na relação, teremos 3 vezes 2 mais 1, 6 mais 1, 7. Se substituirmos o zero, teremos que é igual a 1. Assim, para x igual a -1, o y será -2. Para x igual a 2, y será 7. E para x igual a 0, y é igual a 1. Cada elemento do conjunto X ou conjunto A tem um único correspondente no conjunto B ou conjunto Y. Chegamos ao final de mais uma aula. Bons estudos!